influência de vários povos. E lembre-se que eu estou falando aqui de judeus, não hebreus e não israelitas. E qual é a diferença? Hebreus são aqueles povos que saíram do Egito, aquele povo numeroso liderado por Moisés. Segundo os historiadores, israelitas já são ali do período da monarquia. A partir dali, o povo de Deus já é chamado de israelita. E os judeus receberam esse nome dentro do cativeiro babilônico. Dali, quando eles saíram do cativeiro, eles já foram chamados de judeus. Então, os judeus sofreram algumas influências por conta de terem contato, se misturado com alguns povos. E uma das primeiras influências foram os babilônicos, junto com os persas. E que influências foram essas? O que mudou dentro do contexto judaico depois que eles tiveram contato com esses povos? A começar pelos persas, a questão da dualidade entre o bem e o mal. Se você lê o Antigo Testamento com detalhes, você vai perceber que não havia dualidade de bem e mal. Todo mal vinha da parte de Deus. Aí você vai ler aquele contexto de 1 Samuel, em que o espírito mal se apoderava de Saul e o espírito mal era da parte do Senhor. Então, todo o mal e bem vinham de uma única fonte, segundo o pensamento hebreu e o pensamento israelita. Vinha de Deus. A gente também, quando lê ali o livro de Jó, a gente vê que Satanás é um agente de Deus, porque foi Deus que permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Então, essa influência de dualidade, quando a gente chega no período do Novo Testamento, nos escritos neotestamentários, foram dos persas e, mais especificamente, do zoroatrismo, né, que criou essa dualidade entre bem e mal e essa guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Eles receberam essa influência do período persa. Outra influência também em relação aos gregos. E que influência foram essas? A questão dos mestres, dos rabinos. Se você lê com detalhes o Antigo Testamento, você vai perceber que não havia rabinos no Antigo Testamento. Quem andava no meio do povo eram os profetas. Quando você vê ali o contexto neotestamentário, você já vê os rabinos andando pelas ruas com seus talmidim, com seus discípulos. Então eles receberam essa influência dos gregos, porque a gente vê que Sócrates falava na rua, os sofistas também ensinavam nas ruas. Então os judeus receberam essa influência também dos gregos, né? E aí surgiram aí os rabinos, os mestres, que vieram atrelado às seitas do judaísmo. Os fariseus, os saduceus. Então, tudo isso foi influência de alguns povos que os judeus sofreram. Tem outras influências ainda, mas esse vídeo é de caráter introdutório e eu estava aqui pensando em falar sobre isso, respondendo uma pergunta de alguns amigos no WhatsApp. Então essas foram algumas influências que os judeus sofreram. Mas eu creio que tudo isso foi um plano de Deus através da sua revelação progressiva. Deus vem se revelando de forma maciça com o passar dos anos. Então eu acredito muito nisso. E tudo isso teve um propósito. Até a questão do Império Romano dominar naquela época teve uma influência positiva para o cristianismo. De que forma? Construindo estradas para que o evangelho fosse propagado, né, com mais eficácia, com mais força, com mais facilidade. Outra questão também que eu esqueci de falar dos gregos foi a língua. O grego era a língua dominante da época, era a língua mundial, como se fosse o inglês hoje. Isso ajudou muito na propagação do evangelho. Então isso aí, eu acredito que corroborou para a vinda de Jesus, né, para a propagação do evangelho. É como Paulo falou em Gálatas, né? Jesus veio na plenitude dos tempos, né? Ele veio no tempo certo porque Deus preparou tudo isso aí para que o Cristo viesse. Tá certo, meus irmãos? Era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para estar ajudando esse projeto. Graça e paz da parte do Eterno.